Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Não vamos ler nenhum artigo, nenhum capítulo de livro, mas na verdade, o áudio que vocês vão ouvir a seguir foi um áudio que eu mandei em um grupo no Telegram com os amigos meus, um que pediu para eu fazer uma exposição geral do que eu achava de Friedrich Nietzsche, o filósofo. Eu mandei um áudio de em torno de 20 minutos fazendo uma exposição geral do que eu acho do Nietzsche, o contato que eu tive com Nietzsche através das suas próprias obras e obras de comentadores. E o pessoal gostou tanto do áudio, achou tão interessante, que acharam e falaram que valeria a pena eu publicar ele no Quinta. Então, decidi fazer isso. Editei o vídeo, coloquei um background legal e estarei disponibilizando agora esse áudio para vocês. Qualquer opinião contrária, qualquer crítica ou qualquer análises diferentes a respeito de Nietzsche, fiquem à vontade de comentar nos comentários. Fiquem com o vídeo. Cara, do Nietzsche, fazer um resumo, né? Cara, o Nietzsche, para começar, vou começar apontando os lados negativos, né, dele, desconstruindo um pouco essa imagem que o pessoal tem do Nietzsche, que ele seria uma espécie de suprassumo filosófico, entendeu, dos nossos tempos, uma das maiores mentes dos últimos séculos, entendeu, tratando ele como uma autoridade filosófica. Quem faz isso não pode ser levado a sério. E eu vou explicar por quê. Porque Nietzsche não é um filósofo. Para começar, Nietzsche não é filósofo. Quem trata Nietzsche como um filósofo não sabe o que é filosofia. O Nietzsche, ele é um poeta, entendeu? Por quê? O que é filosofia? Filosofia é a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, o amor pela sabedoria. Nietzsche, em nenhum de seus livros, apresenta isso. Nenhum. Ele nem mesmo apresenta uma sistemática, um sistema filosófico de ideias construídas através de reflexões e argumentos para chegar a uma conclusão e alguma filosofia sequer. Tu não encontra isso em Nietzsche. Entendeu? E para ser justo aqui, eu vou falar, né? Eu não sou o maior entendedor de Nietzsche. Eu li 4 livros dele. Eu li o Crepúsculo dos Ídolos, eu li o Et Homo e eu li o Assim Falou Zaratustra, né? E tem mais algum outro que eu li que eu não lembro qual agora. Tem um outro que eu li que é curtinho do Nietzsche que eu li que eu não lembro qual é agora. Mas sem ser esses livros diretos do Nietzsche, eu já li outros autores e comentadores sobre ele, né? Um que eu me recordo mais recentemente que eu li foi a Bir Tahá, que é ao meu ver, uma das maiores intérpretes do Nietzsche da atualidade. Ela é realmente muito boa. Sem falar, assim, as análises de outros autores, claramente, né? Outros comentadores que falaram sobre Nietzsche. Agora, por que o Nietzsche ele vai ser popular na terceira posição em geral, né? Porque muitos dos autores dissidentes, né, como Oswald Spengler, Mussolini, Julius Evola, Dugin, Savitri Devi, esses caras eles vão se influenciar pelo Nietzsche. E então o pessoal acaba vendo uma autoridade em Nietzsche que ele não tem. Só que tem um problema, né? Pelo Nietzsche ser completamente vago na exposição de suas ideias, ele vai ter aquele problema, assim como diversos pensadores modernos, que vai ter várias interpretações, às vezes até mesmo contraditórias e opostas a respeito das ideias dele. Então, uma coisa que o pessoal normalmente vê o Nietzsche como um cara de direita, né? Só que eles esquecem de como a esquerda também adotou Nietzsche.
Então, da mesma maneira que existem as vertentes fascistas nietzschianas, existem as vertentes marxistas nietzschianas, né? Porque o pessoal ele conhece apenas os conceitos abstratos do Nietzsche, né? A ideia do super-homem, além do bem e do mal, genealogia da moral. E eles não entendem muito bem o que ele quer dizer. Por exemplo, tem gente que até hoje utiliza o livro O Anticristo do Nietzsche para criticar o cristianismo, sendo que aquele livro é o Nietzsche se direcionando para um cristianismo moderno de vertente protestante, na qual ele teve contato em sua época, num período de crise espiritual na Alemanha. Como é que isso vai servir para atacar o cristianismo de forma geral, entendeu? É piada. Quem usa esse livro, quem lê esse livro, que nem teve aquele babaca lá do canal do Sol Negro, que ele era cristão, aí ele leu o Anticristo e, meu Deus, a revelação caiu sobre ele, e agora ele virou o pagão anticristão porque Nietzsche estava certo o tempo todo. Cara, aquilo é um cara que não faz a menor ideia do que seja cristianismo. Entendeu? Vai pegar aquelas mesmas premissas, o cristianismo é lunar, o cristianismo é passivo, religião de ovelha, enquanto isso eu quero ser um lobo mau. Entendeu? Que vai ser as mesmas críticas que outros autores influenciados pelo Nietzsche, como por exemplo Júlio Zévola, vão proferir também ao cristianismo. Agora tu pega, por exemplo, basta tu ler o livro Imperialismo Pagão para saber que o Júlio Zévola não entende bolhufas do que foi o cristianismo ou do que é o cristianismo. Entendeu? Mas enfim. Agora, para falar do Nietzsche em específico, né? Eu acho que vale a pena falar da análise que o Alfred Rosenberg realiza do Nietzsche, que eu acho ela muito boa. O Alfred Rosenberg, né, falando sobre a questão da vontade, né, e a força estética, no capítulo dele ele passa por Schopenhauer e passa por Nietzsche. Schopenhauer tem toda aquela ideia de manifestação da expressão, né, da existência. Só que Schopenhauer, roubando algumas ideias budistas, Nietzsche vai fazer o mesmo. Schopenhauer e Nietzsche talvez foram um dos primeiros filósofos orientalistas que trouxeram ideias e conceitos orientais para o Ocidente. O Schopenhauer vai dizer assim: o ser humano vive para a vontade de se expressar. Vontade de se expressar. E para isso, então, ele usa da vontade para conquistar coisas. Porém, o mundo é tristeza e sofrimento. Então não importa o quanto tu busque algo, sempre que você alcançar esse algo, você vai ficar infeliz porque agora você já não tem propósito. Então sua vontade te leva para algo mais além. E é assim por diante até tu não se contentar. Então Schopenhauer ele propõe ali uma filosofia na qual o homem então vai conseguir lidar consigo mesmo e conseguir controlar a sua vontade, entendeu, para com as coisas, bem budista mesmo, entendeu? Essas são as ideias gerais do Schopenhauer, né? As ideias gerais de Schopenhauer que eu conheço lendo de comentadores, entendeu? Não da própria obra do Schopenhauer, porque eu não li, porque é gigante e é cara pra caralho. Agora, o problema do Schopenhauer é como ele trata a questão da vontade em si, porque a vontade para o Schopenhauer ela é algo em si, sendo que isso é loucura, porque a vontade ela sempre é vontade para um fim. Ter vontade pela vontade não faz sentido. Então é sempre a vontade para algo, então você tem que direcionar a sua vontade para algo. E Nietzsche, no início da sua vida sendo um Schopenhaueriano, ele vai romper com isso, justamente com essa crítica, e vai pro completo oposto. Se você tem vontade de fazer algo, faça este algo. E o super-homem do Nietzsche é realizar a sua vontade. A vontade de potência, né? Do Nietzsche. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Bem radical. Pro Nietzsche é o seguinte: você quer estuprar uma mulher? Quero. Então, estupre. Mas daí tu vai falar, não, mas eu não posso. Deu Nietzsche, por que você não pode? Ah, porque é contra a lei. Porque minha religião não deixa. Porque Deus proibiu. Porque é imoral.
entendeu? O Nietzsche vai te chamar de escravo, porque você está deixando o meio controlar a sua vontade, aprisionar a sua vontade. Então o Nietzsche se propõe a romper com essas barreiras morais. No Genealogia da Moral ele fala sobre essa questão, como a moral se desenvolve, como ela vai culminar no cristianismo. Então nós devemos nos libertar disso, nos libertando também do cristianismo, para impor a nossa vontade. Então você não deve fazer algo pensando se é moral ou imoral, mas você deve fazer algo porque é o que você quer, é o que a sua vontade assim deseja. Então você deve buscar os seus vícios, deve buscar seus objetivos, seja lá o que for. Porém o Nietzsche não faz um julgamento moral em relação a essas coisas. E essa fragilidade moral do Nietzsche, ou melhor, a amoralidade do Nietzsche, é o que vai fazer com que ele seja um pensador não só moderno, mas pós-moderno. E aí entra o problema. A influência que o Nietzsche vai fazer no meio da esquerda marxista, inclusive meios feministas, ironicamente, é essa questão da crítica da moralidade. Então, por exemplo, o marxista ele vai usar de Nietzsche para embasar a sua visão de que a moral é algo criação burguesa. Entendeu? E principalmente é uma criação burguesa para restringir a vontade do proletário. Então, assim como Nietzsche quer libertar a sua vontade para a sua conquista, o marxismo quer libertar a vontade do proletário, do povo, para a conquista. Nietzsche vai ter essa influência na esquerda e o pessoal completamente desconhece. Por quê? Porque Nietzsche ficou taxado como o filósofo fascista. Por que fascista? Porque Nietzsche era completamente aristocrático. E aqui tá uma coisa curiosa que tu nota no livro Assim Falou Zaratustra. E cara, quem lê aquele livro sabe que não é um livro de filosofia. É um livro que é uma paródia. O livro do Zaratustra é uma paródia. Se você ler aquele livro levando alguma coisa a sério, você tem problemas mentais, entendeu? E é um livro bem engraçado. Até a parte 2. A partir da parte 3 e 4, o livro se torna repetitivo e chato pra caralho. Mas a ideia do livro é zombar justamente da sociedade, da religião, da moral, né? E é nesse livro que ele fala do conceito de super-homem, vontade de potência e estar além do bem e do mal, assim como outros livros dele também, né? Porém, o Nietzsche, ele sempre vai valorizar certas virtudes, como heroísmo, coragem, bravura. E ele até mesmo em um capítulo, se eu me lembro bem, ele fala até do celibato. Então é curioso, para alguém que despreza tanto a moralidade, né, em si, ele está defendendo pontos muito morais. Não é mesmo? Porque o Nietzsche, como ele enxerga a moralidade moderna, né, o moralismo, para falar a verdade, o Nietzsche está combatendo isso, o moralismo, não a moralidade em si, não a moral em si. Porque para o Nietzsche, usando o exemplo do estupro novamente, você não deve não estuprar ou não cometer um ato imoral porque alguma força externa assim o impõe, assim o exige. Mas sim porque você interiormente sabe que aquilo vai contra a sua própria conduta. E qual é o seu próprio objetivo? A elevação do homem. A criação do super-homem. Então, se vai existir um super-homem, esse super-homem tem que ser alguém virtuoso, aristocrático, heróico. Então, o super-homem do Nietzsche não vai ser o viciado de esquina, né? O cara que, eu gosto de usar drogas, então vou me drogar, não importa o que a sociedade diz. Esse cara não vai ser um super-homem. Porém, se você tratar Nietzsche como filósofo, é nisso que tu vai descambar. O super-homem seria o homem amoral, dentro de uma análise filosófica do Nietzsche. O super-homem é um homem amoral.
não se importa com moralidade, faz o que ele quer, não sei o que, não sei o que. E isso vai influenciar vários autores capitalistas, como a Ayn Rand, se eu não me engano, vai ter base nietzschiana, o marxista, como eu já falei. Agora, se tu ir pro lado mais poético do Nietzsche, tu vê que ele tá segurando certas virtudes. E quem vai fazer isso, né? Por exemplo, eu tenho uma suspeita que quem vai copiar a teoria do Nietzsche para criar uma base religiosa vai ser o Aleister Crowley, né? O Aleister Crowley, o que ele diz lá? O livro da lei. Qual é a lei? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Todo mundo conhece essa frase. Ele fala, o cara quer uma sociedade livre, que todo mundo faz o que quiser. Não, mas ele continua falando na frase. Segundo verso. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A lei é o amor sob a vontade. O que isso quer dizer? A lei máxima é o amor, e todos devem buscar esse amor através da nossa vontade. Porém, esse amor não deve se impor sobre nós, mas nossa vontade que deve se impor sobre o amor. Então, por exemplo, uma coisa que o Aleister Crowley escreve no livro da lei é o seguinte: através da telema, nós vamos ter os indivíduos que vão buscar fazer o certo e os indivíduos que vão buscar fazer o errado. Aqueles que vão seguir a lei do amor e aqueles que vão seguir a lei do mal. E no momento que tu faz isso, tu consegue distinguir duas classes de pessoas: as morais das imorais, a aristocracia e a plebe, a elite e o Sudra. Entendeu? E daí o Crowley fala: a segunda classe não deve ser tratada como homem. Assim como Nietzsche vai fazer a dualidade entre os senhores e escravos. Entendeu? Então tem esse lado bem interessante do Nietzsche. Realmente tem esse lado bem interessante do Nietzsche, né? Mas é só se você ver o Nietzsche como um poeta, não como um filósofo. Porque o Rosenberg, voltando para ele vai fazer a análise de que uma das análises mais corretas do Nietzsche, da análise sobre o Nietzsche, vai ser a mesma análise que o Olavo de Carvalho vai ter, que o Nietzsche, na verdade, é um filósofo entre aspas, né, que está zombando da filosofia. Então ele se propõe a escrever e se portar como um filósofo, quando na verdade ele está escrevendo literatura, entendeu? Zombando de elementos do mundo moderno, como o moralismo, a religiosidade protestante, a questão da falta de vontade das pessoas, da gadice, dos aspectos coletivistas na nossa sociedade. Por isso que o Nietzsche vai ser completamente um escritor antissocialista, né? O socialismo para o Nietzsche é algo de escravo. É algo de escravo. E se tu fala isso para um esquerdista hoje, se tu fala, por exemplo, que Nietzsche... Isso eu já discuti com gente no Twitter, entendeu? Tu fala que Nietzsche era contra Marx, por exemplo, contra o comunismo, contra o socialismo, eles vão vir descer o cacete em cima de ti. Porque eles adoram Nietzsche. Porque eles leem Nietzsche da maneira acadêmica burra. E Nietzsche escreveu assim de maneira proposital e os caras trataram ele de maneira séria. Entendeu? Esse é o problema. Então Nietzsche ele é um autor que, se tu for pegar pela genealogia, ele foi um dos primeiros autores a fazer realmente uma crítica à modernidade, a vários aspectos. Por isso que tu pega esses filósofos que vão criticar o tradicionalistas, que vão ser anti a modernidade, vão se basear muita coisa em Spengler. Porém, alguns vão entender o que o Nietzsche estava querendo dizer, outros não. Entendeu? Outros não. E a Bir Tahá, ela vai fazer uma análise mais aprofundada do Nietzsche ainda, tratando das cosmovisões religiosas do Nietzsche e qual era o Deus do Nietzsche, que, de acordo com o pessoal acadêmico, vai dizer que o Deus do Nietzsche é o próprio homem. E só que eles vão interpretar isso como se Nietzsche fosse um ateu, o que é errado. A concepção de Deus do Nietzsche era algo completamente gnóstico, né? O homem tem que transcender os valores, transcender a moral, se tornar um Deus. Então o Nietzsche ele vai ter esse lado completamente gnóstico e ele vai interpretar Jesus dessa maneira, Cristo dessa maneira, né? Mais tarde, alguns autores que vão fazer a mesma interpretação vai ser, por exemplo, Carl Jung, né? Só que o Carl Jung não vai se valer de conceitos como super-homem, além do bem e do mal, o Jung utiliza.
O Além do Bem e do Mal o Jung utiliza, assim como também o Hermann Hesse, assim como o Miguel Serrano, né, que era amigo dos dois. E o Hermann Hesse é completamente nietzschiano, e o Jung também deve ter tido sua influência sobre Nietzsche. De Nietzsche, no caso, né? Sobre Nietzsche, não, sobre Nietzsche. Então é isso, cara. Tipo, é o que eu posso falar do Nietzsche, entendeu? O Nietzsche não pode ser visto como um filósofo sério, não pode ser visto como um cara que vai te levar à filosofia, vai te levar ao entendimento, ao conhecimento, à sabedoria, mas ele é um autor interessante para criticar certos conceitos, né? Nada que dessas coisas que o Nietzsche propõe são inéditas, entendeu? Mas a análise comum que fazem do Nietzsche é uma coisa completamente desastrosa, que faz do Nietzsche ser um filósofo moderno medíocre, entendeu? Porém, esse lado mais poético, literário do Nietzsche, tu consegue achar algumas críticas que são utilizáveis para, não para guiar a sua vida, né? Mas para justamente acordar um pouco da alienação do mundo moderno, né? Pelo menos essa vai ser a minha análise do Nietzsche.